Na reportagem especial de ontem, você viu um exemplo de imóvel na planta que deu certo. Hoje nós vamos conhecer uma história em que o negócio, infelizmente, não deu certo. A construtora faliu e o comprador teve prejuízo que ele ainda nem sabe se vai conseguir recuperar algum dia. O Maurício, nosso personagem central da matéria, continua contando a experiência dele, que serve de lição para todos nós. Acompanhe agora mais uma reportagem especial da série O Sonho da Casa Própria. Até hoje não acredita como foi cair nessa e tomar um prejuízo financeiro. Às vezes pega a papelada para olhar e fica sem entender se a construtora fez tudo de caso pensado, já que não tem mais nenhum bem em nome dos proprietários para servirem de garantia de pagamento aos que foram lesados, ou se a empresa faliu no meio do processo mesmo, sem ter a intenção de dar nenhum golpe. A questão é que há males que vêm para o bem, como diz o ditado. E outras oportunidades, inclusive melhores, apareceram para o Maurício. E ele comenta como devemos ter cuidado na hora de comprar um bem tão precioso que mexe com o sonho de muita gente. Depois de um tempo deu para se restabelecer e eu acabei comprando, fechando um outro negócio, comprei um outro imóvel, só que não na planta. Já comprei o imóvel pronto e de uma outra maneira, numa outra circunstância, outro tipo de imóvel e não tive nenhum problema. Essa questão do imóvel é muito sonho para todo mundo, né? Quando você come, principalmente quem está começando e até quem não está, todo mundo quer ter a casa própria, enfim. E você às vezes acaba pela ansiedade, pela vontade, descuidando com algumas coisas. Eu tentei tomar bastante cuidado com a maioria das coisas, mas eu acredito que hoje eu pesquisaria mais. Tem muita coisa na internet, você encontra com a empresa. Apartamento na planta, hoje, depois da minha experiência, não faria mais, nunca mais. Acho que tem construtoras maiores que entregam e tudo certo. Agora, eu acho que tomaria mais cuidado, pesquisaria um pouco melhor. Para não ter esse desgosto. Maurício optou por comprar uma casa pronta, financiada, mas tomou todo o cuidado para não entrar em outra fria, se certificando que o financiamento realmente caberia no bolso. Pesquisou em diversos bancos e viu qual oferecia a melhor linha de crédito. Pesquisei em vários bancos, inclusive o banco que eu já era correntista há mais tempo oferecia condições muito melhores do que a Caixa, na época que financiava esse imóvel que eu negociei a primeira vez. Então, para mim, foi bem melhor. Eu tomei alguns cuidados, o banco já deu um suporte em analisar o imóvel e dizer como fazer as melhores opções e foi bem mais fácil, bem mais tranquilo. Mas é importante lembrar que o imóvel financiado fica alienado ao banco até ser quitado, ou seja, o imóvel é de propriedade do banco até que seja pago totalmente. E se isso não acontecer, com o atraso das parcelas do financiamento, o imóvel pode ser retomado pelo banco, o que significa que o comprador pode ser despejado da moradia, uma realidade de muitos. Realmente, financiamento imobiliário precisa de planejamento, né? Como você mencionou, é um financiamento que não é de curto prazo, né? De 2 ou 3 anos, ele pode chegar até 35 anos. E hoje, pela atual lei do financiamento imobiliário, caso você atrase uma prestação mais do que 90 dias, o banco retoma o imóvel. Então, isso é muito rápido. Então, realmente, entrar num financiamento desses de longo prazo e sem ter reserva financeira para poder passar por um momento aí, né, de contingência, ou perda de emprego, ou um problema de saúde, é um risco muito grande. Então, eu sempre recomendo, tenha pelo menos aí 6 até 10 prestações, o valor de 6 a 10 prestações em alguma aplicação, porque é uma espécie de seguro. Se você perder o emprego, você sabe que durante esse período você não precisa se desesperar porque tem como pagar o financiamento. Especialistas recomendam fazer simulações em várias instituições financeiras e na própria internet é possível fazer isso. William Retamiro, um economista, mostra aqui algumas planilhas que fazem todo o cálculo do financiamento com base nas taxas de juros. Mas alerta que nem sempre dá para realizar o sonho da casa própria. Em algumas situações, para algumas famílias, a renda permite apenas que vivam de aluguel mesmo.
Olha, o ideal a nossa principal referência no momento como esse é a taxa de juros aplicada pelo mercado. Uma taxa de juros alta, que é a que nós estamos vivendo aqui nesse ano, início do ano de 2018, é uma taxa de juros que não é vantajosa para se financiar. Está em aproximadamente no custo efetivo total, né, em torno de 11% a 13%, dependendo da instituição financeira. Neste caso, nós temos uma inflação que está relativamente baixa, de 3% aproximadamente, e nós temos uma situação na qual a renda não está acompanhando as taxas de juros aplicadas pelas instituições, pelos bancos. Então, nesse caso, uma taxa de juros elevada associada a uma renda que não acompanha o crescimento tal qual a inflação não é um momento adequado. E aí também depende muito do potencial de renda de cada família e também da situação do valor do imóvel que vai ser aplicado. Pegando uma ideia aproximadamente, né, um imóvel de aproximadamente R$200 mil e nós temos aí um financiamento de 30 anos, 360 meses, a tendência com uma taxa de juros atual do mercado, em torno de 11%, vamos colocar, a tendência é de que ao final desses 360 meses, desses 30 anos, tenha se pago 3,5 vezes o valor do imóvel financiado. Ou seja, estou comprando uma casa, mas estou pagando 3 casas da qual eu comprei. Então, é um momento totalmente arriscado e tem que se considerar muito a taxa de juros. Nós temos uma situação na qual a oferta de imóvel é crescente, né? Não somente na região metropolitana de São Paulo, mas também nas demais regiões metropolitanas e nas cidades, né, que circundam essas regiões metropolitanas. E mesmo assim, a oferta elevada de imóvel, ela não está fazendo com que caia o preço do imóvel, né? Isso indica uma expectativa dos construtores, dos investidores, de que no futuro próximo, no 2019, 2020 aproximadamente, tenhamos uma situação na qual a oferta de crédito imobiliário fique mais vantajosa para o consumidor. Mas ainda é um aspecto não certo, porque nós vamos passar em 2018 por eleições, nós temos muitas políticas econômicas que vão ser discutidas, nós temos reformas que estão ainda engatinhando e não se sente ainda o impacto dessas reformas previdenciária, trabalhista, de gestão dos gastos, qual é de fato o impacto que ela vai ocasionar na massa salarial e na renda da população. Então causa essa incerteza. Mas mesmo assim, apesar da elevada oferta, nós temos não está reduzindo o preço do imóvel, então o momento é de esperar uma política adequada associada a um preço condizente com a realidade de mercado. O economista alerta que para pagar um financiamento no valor de R$ 1.800 a prestação por mês, é necessário que a renda familiar seja de no mínimo R$ 3.000. Mas na simulação do banco mostra que as instituições financeiras exigem uma renda bem maior. Para uma situação de R$ 200 mil, né, com uma taxa de juros de 11% aproximadamente, o ideal é que seja uma renda familiar de pelo menos R$ 3.000. Mas cada instituição financeira ela pode até não aceitar de R$ 3.000. E lembrando que R$ 3.000, de acordo com alguns estudos, indicam que quem ganha R$ 3.000 ganha mais do que 84% da população brasileira. Ou seja, nós temos uma realidade completamente gritante, uma oferta grande de imóvel, uma política de crédito imobiliário que não acompanha uma realidade da renda nacional, e a política normalmente acontece o seguinte, que se não comprometer mais do que 30% da renda líquida familiar. Ou seja, fica mais difícil ainda de se comprar, ou então a família tem que ter uma renda de pelo menos o dobro da que nós falamos, de R$ 6.000, para poder atingir ali os seus 30% de comprometimento de renda. O economista mostra como é importante fazer as contas e pôr na ponta do lápis os valores gastos, fazendo uma comparação entre o financiamento e o aluguel, porque há uma situação em que o consumidor vai poupar muito dinheiro, visto que ao final do financiamento, o imóvel pode ter custado o triplo do valor original. 0,5% é o valor, 0,5% é a estimativa de locação com base no valor do imóvel. Ou seja, vai dar um aluguel de aproximadamente R$ 1.000. Se o imóvel for financiado a R$ 1.800, a parcela do imóvel for de R$ 1.800 e a família conseguir pagar o aluguel de 1.000 e poupar esses 800, ela vai conseguir encurtar em 10 anos o prazo de financiamento, né, nessa situação. O financiamento desses 200 mil vai ficar em quase R$ 600 mil,
né? E ela poupando o valor de 800 e pagando aluguel, ela vai atingir aproximadamente 400 mil reais, ou seja, 200 mil a menos, que vai ser o prazo para ela conseguir o valor do montante mais o pagamento do aluguel. Então indica que nessa situação é mais vantajoso permanecer no aluguel, desde que haja uma política, uma disciplina de poupança rigorosa, e isso ainda sem contar os rendimentos da poupança ainda, que pode encurtar ainda mais o prazo. Então é uma situação na qual tem que ser avaliado a comparação de financiamento e locação do imóvel, mas nas atuais conjunturas, com uma taxa de juros imobiliária elevada e uma renda relativamente apertada da maioria da população, é mais vantajoso trabalhar a política de morar em aluguel e tentar poupar uma parte para poder encurtar o financiamento, que é muito mais vantajoso. Mas, como o economista mesmo disse, nem toda família consegue poupar. É preciso analisar muito bem as finanças para não fazer um mau negócio. A Prefeitura de São José dos Campos anunciou nesta terça-feira a criação do programa Pro Trabalho. O projeto tem 2.000 vagas e tem como foco os trabalhadores que ficaram desempregados nos últimos 30 meses. Os atendidos pelo programa vão receber qualificação profissional e ganhar uma bolsa de R$1.000 mensais para isso. Os cursos são para as áreas administrativa e de serviços gerais e tem carga horária de 8 horas semanais. Quem participar do programa ainda pode ter mais chances no mercado de trabalho. Isso porque a Prefeitura vai dar um incentivo para as empresas contratarem esses profissionais. O benefício vai ser pagar metade do salário do contratado até o limite dos R$500 mensais por um período de 3 meses. O período de inscrições já começou e vai até o dia 6 de maio. Quem se interessou deve entrar em contato através do site da Prefeitura sjc.sp.gov.br. Depois do intervalo, você confere. Aumentou nos últimos anos o número de infarto entre as mulheres. A reportagem você acompanha já já.